Então vamos lá, tudo bem? Professor Emerson aqui, para dar continuidade aí na aula de atendimento. Lembrando que o nosso curso é atendimento e vendas. Nós estamos na parte de atendimento. Posteriormente a gente vai falar sobre vendas, mas a gente vai dar continuidade aqui no que a gente estava falando sobre o atendimento, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela do slide. Pronto. Agora vocês já estão vendo aí. Vou ficar aparecendo no cantinho para vocês. Então vamos lá. A gente tinha falado dos pecados do atendimento, né? Próximo slide, então. O que evitar diante do cliente? Coisas que a gente precisa evitar. Essa frase, sinto muito, mas não sei, não sei. Ou seja, você tem que utilizar o vou me informar sobre o assunto. Às vezes você, na verdade, nem precisa falar assim que vai se informar o que não sei. Só pede um momento para o cliente e vai procurar alguém para saber. Exemplos disso aqui, já vi bastante do Curuí. Bastante. Supermercado acaba tendo bastante coisa assim. Você vê lá uma promoção que tem no Instagram. E aí você vai lá na loja, no supermercado, eu dou esse exemplo do supermercado que tem mais funcionários, e aí às vezes se eles não fazem essa comunicação rápida com todo mundo antes de lançar, quando lançam esse tipo de promoção, então complica. Aí você chega lá e fala, não, eu queria saber de tal coisa que está em promoção. E aí o vendedor, o atendente lá, o funcionário, fala, não estou sabendo disso, é mesmo. Já vi gente responder dessa forma assim. Então, é ruim, né? E também sobre um produto, uma coisa, você vai perguntar sobre um produto X, alguma especificidade do produto, e a pessoa não sabe te responder nada, né? Assim, nesse caso, né, olha, eu vou me informar, tá? Eu vi algumas coisas, já sei que é isso, aquilo outro, tal, agora esse detalhe que você está me falando, eu desconheço, mas vou me inteirar sobre isso, coisas assim. Então, em vez de dizer, é só isso, né? Você vai comprar, às vezes você está pagando lá R$ 100 numa camisa, numa roupa, seja lá qual for o produto, e a pessoa te pergunta, é só isso, cara? Só isso? Pô, para você, para ele pode ser pouca coisa, mas de repente para você é muita coisa. Então, evite essa frase, só isso, né? Então, utilize o quê? Algo mais que poderia fazer pelo senhor, pela senhora, né? Poderia ajudar em algo mais. Em vez de dizer só um minuto, o senhor poderia fazer a gentileza de aguardar um momento, ou seja, você ter mais tempo, até inclusive para que você fale. Não precisa economizar nas palavras, nas frases, não, tá? Eu, não, deixar assim, a luzinha aqui que eu botei, para ver se melhorava a iluminação. Uma outra frase. Em vez de dizer, isso não é comigo, você vai utilizar, vou encaminhá-lo à pessoa responsável. Primeiramente, é interessante que você ouça, tá? O cliente, em qualquer caso desse aqui. Você vai ter que ouvir ele para você verificar se está dentro do que você pode atender ou da informação que você sabe. Às vezes é uma coisa, uma situação sobre troca. Aí, de repente, troca não é com você mesmo. Aí você já vai logo encaminhando a pessoa, não. Ouça o que ela quer falar sobre a troca. De repente, a informação que ela precisa, você sabe passar, você tem. E aí evita, inclusive, de você estar ocupando o seu superior, seu chefe, com um assunto que você poderia resolver, né? E também não frustrar o cliente e estar empurrando ele para outras pessoas. Seguindo aqui, a excelência no atendimento. Então, olha só, as pesquisas, elas revelam que 68% dos clientes das empresas fogem delas pelo seguinte motivo, ou seja, 68%, quase 70% dos clientes param de ir à empresa, deixam de ir a determinada empresa ou loja por problemas relacionados à postura de atendimento, ou seja, o atendimento, que é o carro-chefe de uma empresa, ele acaba sendo responsável por 70% da insatisfação dos clientes. Ou seja, a pessoa para de comprar na loja, para de frequentar determinado ambiente pela postura, por problemas relacionados à postura do atendimento, tá? Aí 14%
fogem por não terem suas reclamações atendidas, e isso eu falo como cliente, eu reclamo uma, duas vezes, a pessoa não muda. Ah, é o melhor preço, isso, aquilo, outro. Não, cara, eu prefiro pagar um pouco mais, mas ser bem atendido, né? 9% fogem pelo preço, tá? Olha, para você ter uma ideia como, como o preço não é tudo. O preço não é tudo. No atendimento, deixa eu falar outra porcentagem aqui. Os outros 9% fogem por competição, ou mudança de endereço, né? Ou seja, parece uma loja nova, parece uma empresa nova. Isso também é um fator de desistência dos clientes aí em relação a um estabelecimento. Mas o atendimento é 68%, mais da metade, muito mais da metade. E só apenas 9% é em relação a preço, a valores dos produtos que a empresa vende, a valores do serviço. Isso diz muito, né? Porque o cliente ele quer ser tratado bem, ele quer estar num bom ambiente. Tem um exemplo que eu costumo dar, espero que vocês lembrem, né? Que é a turma um pouco nova, que é o da Big Bang. Vocês lembram da Big Bang? Aí tá, lembra da Big Bang, mas vocês lembram do que tinha antes da Big Bang? Das farmácias que tinha antes da Big Bang, do Cruí? Tinha muita farmácia, né? Mas eram umas farmácias assim, bem capenguinhas, sabe? Balcão lá, medicamentos, pronto. Obviamente eles pensavam, pô, a gente vende uma coisa absurdamente necessária. Todo mundo fica doente. Ou todo mundo tem alguém, um filho, um irmão, uma mãe, um pai que fica doente. Então todo mundo vai comprar medicamento. Esse era o pensamento. Eu acho que esse era o pensamento deles, tá? Eu acho. Porque não melhoravam, não tinha nada de, de diferenciado, assim, algo que atraísse o cliente. Para quem é de Tucuruí, tinha uma farmácia que ficava ali no centro, ali onde, na frente do Bradesco, não na frente do Bradesco, não. Sabe, a gente tem aquela loja lá do peruano, daquele, na frente, onde era o, comercial, o supermercado Cearense, acho que é isso. Na frente dele, no outro lado da rua, tinha uma farmácia que era a melhorzinha. E assim, para a época, né? Aí o que aconteceu? A Big Bang estava se expandindo, se já tinha se expandido, na verdade, por todo o estado, né? Veio para Tucuruí. Deve ter obviamente ela chegou aqui em Tucuruí e falou, cara, mercado, vamos. Aí instalaram aquela Big Ben enorme, levou muito tempo até para ser construído. Onde é que ficava essa Big Ben? Vocês lembram? Lá do lado do shopping, onde é uma Top Fama, né, agora, ali naquela esquina. Era a Big Ben. E a Big Ben toda bem estruturada, tudo bem organizado, climatizada. Infelizmente, nessa época ainda tinha isso, nem toda loja era climatizada, né? E aí, toda arrumadinha, tudo legal. O que que ela fez? Ela abocanhou praticamente toda a clientela de Tucuruí. Praticamente todo mundo. Ela fez um monte de farmácia fechar. Essas farmácias assim. Sobreviveram muitas farmácias ainda, que são bem antes da. Algumas farmácias sobreviveram, na verdade, que eram antes da Big Bang, porque elas são bem afastadas do centro, um pouco afastadas do centro. Então, elas acabam ganhando os clientes com isso. Então, a Big Bang fez isso. Era todo um ambiente, era todo um ambiente, todo treinamento. Então, você tinha lá um farmacêutico o tempo todo. Apesar de ser lei e obrigação, nem toda farmácia tinha um farmacêutico que Curuí para te atender prontamente, né? Enfim, então o pessoal era mais treinado, era bem melhor. E aí o que aconteceu? Dominou, né? A Big Bang só perdeu mesmo porque ela perdeu para ela mesma. Infelizmente, o que aconteceu, porque eu estou dando um exemplo, um case falando de um caso de sucesso, aí você fala, mas, professor, então era tão bom assim, por que que fechou? Ela perdeu para ela mesma, foi questões internas lá, de questões financeiras e tudo mais, mas não tinha a ver com o atendimento, não tinha a ver com o ambiente da empresa dela, não. Inclusive, logo em seguida que a Big Bang abriu, depois veio a Extra Farma, né? Concorrente direto da Big Bang, veio a outra, e aí o padrão subiu. O que é interessante no atendimento é isso. O padrão acaba subindo.
Oi, Daiane. Apareceu alguém aqui. Deixa eu só. Qualquer coisa que você quiser, você pode perguntar, tá? Só ativar teu microfone quando quiser falar. Você tá me escutando? Se quiser, pode responder nesse chat aí. Tem um chat aí para responder. Se não quiser. Tá me escutando bem? Ah, então tá ótimo. Então tá bom. Então vou continuando aqui. É, enfim, a Big Bang, estava dando um exemplo aqui da Big Bang. E aí, né, hoje em dia tem um padrão para farmácia aqui em Tucuruí. Até as farmácias populares, houve um tempo que caiu novamente esse padrão, quando a Big Bang fechou, aí foi também o boom das farmácias populares, né? Começou a surgir muita farmácia popular, e as farmácias populares trabalhavam o quê? Só em cima do preço. Mas a gente está vendo aqui na lista que 9% só dos clientes deixam de comprar em um determinado local por causa do preço. Então, preço nunca vai ser, aliás, não vou me corrigir aqui. Preço, ele nem sempre vai ser o que vai atrair o cliente, ou nem sempre vai ser o que vai manter o cliente. Às vezes você vai ver uma loja que abre assim, tudo por 1,99, né? Essas lojas, ou tudo por 20, tem muita loja assim. E aí a pessoa vai comprar, não estou dizendo que é o caso das lojas que tem assim, aqui, tá? Mas aí a pessoa vai lá, atraída pelo preço, aí chega lá, o atendimento não é bom, o ambiente não é bom, os produtos não são bons, isso, aquilo, outro. Então a pessoa acaba que nem sempre vai ficar presa num local, ou presa não, nem sempre vai ficar fiel a um local pela questão do preço, tá? Preço nem sempre é o fator determinante. Então, vamos lá seguindo, que eu já me delonguei nessa parte. Deixa eu só fazer uma pausa aqui, tá? Continuando, porque só deu uma pausinha aqui, mas vamos lá. Então, a gente tem que trabalhar na excelência no atendimento, tá? É fundamental compreender que atender as pessoas com qualidade não é apenas tratá-la bem, é mais do que isso. É nunca prometer o que não pode cumprir e é fazer também o que estiver ao seu alcance. É superar as expectativas dos clientes, sempre com muito respeito e educação, tratando da mesma maneira que gostaria de ser tratado. Vamos destrinchar isso aqui, tá? É fundamental compreender que atender as pessoas com qualidade não é apenas tratá-la bem, ou seja, não adianta você ser só educado, só cortês, só atencioso. Não, não é só isso. Isso é extremamente importante, que você seja educado, que você seja atencioso. Mas é mais do que isso, né? É nunca prometer o que não pode cumprir, tá? Ou seja, não fazer aquele estardalhaço, prometer isso e entende, sabe? Ser vendedor não é utilizar todas as técnicas do mundo para conseguir vender um produto e aí, na verdade, acabar ludibriando aí o cliente, né? Prometendo coisas que o produto ou o serviço não acaba não cumprindo. É fazer o que estiver ao seu alcance, né? Ou seja, o que você puder realmente fazer para ajudar aquele cliente, você tem que fazer. Você tem que solucionar o problema dele.
Você tem que solucionar a dor que ele está sentindo. Todo mundo que quer comprar alguma coisa, a maioria das vezes tem um problema. Seja roupa, seja calçado, seja todo tipo de produto, às vezes é um problema. Meu pai, eu vou comprar um tênis, é um problema. Tem vários níveis de problema, tem vários níveis de necessidade, entendeu? Mas é um problema e você precisa ajudar ele a fazer isso. Mesmo que, às vezes, até dei esse exemplo em sala, que você precise indicar a concorrência pro seu cliente. Se a sua empresa não vende o produto tal, se está faltando o produto tal, ajude o teu cliente. Fala, meu amigo, olha é o seguinte, no momento a gente não está sem o produto, ou a gente ainda não trabalha com esse produto, coisas assim, mas vai na loja tal, que lá é bom. E às vezes, o próprio atendente é cliente da outra empresa também. Eu acho isso extremamente normal, tá? Não é porque eu trabalho na loja X, eu vou comprar só produto da loja X, tá? E aí você, inclusive, já pode indicar até colegas seus que são atendentes, vendedores nessa outra empresa. É uma, é uma forma justa, ou seja, você vai estar ajudando o seu cliente. Então, é superar as expectativas do cliente. Superar a expectativa não é uma coisa fácil, mas é bom. Então, eu sempre falo, né, se você conseguir lembrar o nome da pessoa, isso é muito impactante. Imagina, como é que você quer atenção para quem é mãe aí, para quem é pai, quando é que você quer a atenção aí do seu filho, o que que você fala quando você vai falar uma coisa muito séria? Você fala o nome dele. Às vezes tem mãe, tem pai aí que fala logo o nome completo, né? Para poder chamar. Quando a mulher quer chamar a atenção do homem também, ela fala o nome dele. Isso é inconscientemente o ser humano faz isso. Por quê? Se você quer atrair a atenção da pessoa, você tem que falar o nome dela. Quando você fala o nome dela, você já consegue um pouco da atenção. Então, se você lembrar, por isso que eu digo que é sempre importante, se você conseguir lembrar, claro, se for um cliente recorrente, se você conseguir lembrar o nome da pessoa, fale pelo nome. Já perceberam em alguns locais que vocês vão, que as pessoas, por exemplo, se pegou um documento teu, se pegou qualquer informação, ela já começa a falar seu nome? Senhor fulano, senhora fulano, eles são treinados para isso. Eles entendem que funciona assim, essa questão no atendimento. Você liga para TIM, para coisa, para cartão de crédito, esses negócios que precisa de fazer ligação para ser atendido, você não precisa falar seu nome, né? Você só precisa confirmar que você é o dono da linha, que você é o dono do cartão. E aí, a partir do momento que você tem um atendente lá, ele já vai falando, seu fulano, tal, 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 ele vai falando seu nome. Então, isso é uma forma de superar, de surpreender, né? Não é uma forma de superar tantas expectativas, mas acaba surpreendendo. Pô, a pessoa lembrou do meu nome quando você vai numa loja que você costuma comprar. E aí você tem aquela questão, né? Poxa, e aí, gostou da última, daquela calça que você comprou e tal? Lembrou do pedido que a última vez que a pessoa comprou? Pronto, vai superando as expectativas, entendeu? Da pessoa, vai aumentando, vai melhorando. E aí, lembrar que eu dei o exemplo na aula passada sobre a ótica Diniz. Tem lá, servem água, bombom, picolé para as crianças, isso supera a expectativa. Você não está esperando disso. E chegou lá e tem isso também? Ah, que incrível, né? Interessante. Imagina que você vai para um hotel, vai se hospedar vai viajar para algum lugar, está num hotel hospedado, e aí quando você vai sair pela manhã, aí alguém lá do hotel, o recepcionista fala, o senhor vai, o, o senhor tem aqui um Uber gratuito, tá? Para o senhor passear para onde o senhor quiser, tem vários destinos aí que vão ser pagos pelo hotel. Surpreendeu a expectativa, não estava esperando por isso. Então, claro que nem sempre é só o atendimento que pode fazer isso. Às vezes ele precisa do suporte da própria empresa para ajudar nesse tipo de situação. Mas como você, pessoalmente, só como atendente, ajuda bastante se você lembrar o nome da pessoa, souber o que ela gosta, as preferências dela, lembrar disso, isso é importante. Sempre, é claro, com muito respeito e educação, tá? Eu tinha falado sobre isso, você tem que saber seus limites, não é interessante você ficar fazendo brincadeiras com o cliente, não é bom você, de algum jeito, né, passar os limites que você tem.
Ou seja, seja ético também. E por fim, você tem que tratar ele da mesma forma que gostaria de ser tratado. Isso, muita gente, quando vai falar de atendimento, sempre toca nesse ponto. Trate a pessoa como você gostaria de ser tratado, tá? É sempre interessante ver por esse ponto, por esse ponto de vista. Então, ou seja, você tem empatia pelas pessoas. E o que é que devemos fazer para obter excelência nesse atendimento? Compreender o seu verdadeiro papel, que é o de entender e atender às necessidades do cliente. Isso aqui, ó, é, o, é uma das essências do atendimento, do bom atendente. É entender e atender a necessidade do cliente. Você precisa realmente entender o que a pessoa quer, como ela gosta, para que você consiga atender essa expectativa, essa necessidade dela, tá? Volta a repetir, que eu falo sempre nas aulas, você precisa atender o que é a necessidade do cliente, e não a sua necessidade de vender. Ter empatia, ou seja, entender o lado humano das pessoas. Eu tenho. Imagina aí que você tem uma. Ou, por exemplo, nem toda conta dá certo você fazer isso, né? De, por exemplo, você falar com a empresa que. Para quem está prestando serviço, vender algo para você, falar, oh, será que você pode segurar mais um tempo? E, não, geralmente isso tem juros, né? O que que eles fazem? Muita gente, muita loja que já tem um cliente há muito tempo, o cliente chega lá para pagar e tudo mais, aí a empresa acaba, não, a gente vai tirar os juros aqui para você, tá? Não é todo mundo que faz isso. Isso são vantagens de empresas de cidade de interior, como é o nosso caso, que as pessoas são mais frequentes nas lojas e tudo mais. Um exemplo aqui de internet, de provedores de internet. Isso acontece comigo várias vezes. A conta da internet vence no dia X, né? E aí o pagamento só sai no dia Y. Aí eu vou lá e falo, vejo o vencimento, tá, vai vencer a internet, para não ficar sem internet. Entro em contato com eles, com o provedor de internet aí, explico a situação, pergunto se ele dá para eles segurarem um limite aí mais uns dias. Aí eles, não, a gente segura até tal dia, sim, tranquilo, beleza. Isso é ter empatia, né? Eles acabam entendendo que, ah, não, o cliente está, né, por uma situação, não é que ele não queira pagar, é questão de datas, isso, aquilo, outro. Isso é um exemplo, mas você pode também, apenas no fato de você estar ouvindo o cliente, estar dando atenção para ele, isso é uma forma de você ser empático, né, ter empatia. Conhecer o máximo a respeito da instituição, ou seja, você tem que conhecer a sua empresa. O local que você trabalha, você precisa conhecer ele, conhecer bastante. Isso é essencial, inclusive antes de você conseguir o emprego. É bom você conhecer, justamente para você saber se aquilo ali é o que você quer, se aquele ambiente é o que você é onde você pretende trabalhar, tá? E sabe quando a gente fala vestir a camisa da empresa, é esse tipo de situação. Você não chegar um cliente lá, você não vai ficar falando, o cliente chega lá e fala, nossa, que loja bagunçada, viu? Aí o vendedor não vai falar, não, é verdade, está bagunçado. Aí você tem que ver o estoque lá é todo cheio de bicho e tudo, né? Não pode fazer isso. Não é você ficar também assim, não, não é a melhor empresa que tem e tudo mais. Não, você fala, não, a gente está tentando melhorar, a gente está fazendo aqui o possível para organizar tudo aqui, isso é um inconveniente, me desculpe por isso, tal. Esse tipo de situação. É passar pano para a empresa, tá? Excelência no atendimento, continuando, passos para a excelência nesse atendimento. A gente já falou sobre isso. A gente precisa ter uma boa aparência, e a boa aparência não quer dizer você tá de terno, de gravata, não. O uniforme da empresa é camiseta branca, calça preta. Camiseta bem passada, limpa, né? Tudo organizadinho, todo alinhado, sem excessos para as mulheres, excesso de maquiagem, ou de joias, de brincos, essas coisas. O excesso não é bom, tá? Homens, tem que estar barbeado, ou manter a barba alinhada, tá? Isso é sempre importante. Preste atenção no cliente, evite distrações, entendam, faça perguntas para saber a real necessidade dele. Então, como é que eu vou atender uma pessoa? Como é que eu vou entender a pessoa se eu não escutá-la? Tá?
E de repente, se ela não é uma pessoa de falar tanto, você tem que fazer algumas perguntas, né? É você mesmo que vai utilizar esse produto? Você pretende utilizar ele para isso, para aquilo outro? Isso depende do produto, né? Mais alguém vai utilizar? Você tem criança em casa? Tá? Por que essas perguntas são importantes? De repente, é um produto que ele tem algumas características que, se for mal manuseado, ele pode dar problema, se cair, ele pode dar problema. Então, precisa saber. Tem criança em casa, deixa o produto afastado da criança, eu explico para ela que não entendeu. Isso vai buscando informações que o cliente não te passou, mas que você sabe que é necessário, para que você entenda ele e que você atenda ele da melhor forma possível. Então, atenda o cliente imediatamente. Não fique jogando ele de um lado para o outro. Não passe o abacaxi. Vocês vão ver um vídeo depois que tem essa situação aí, tá? De passar o abacaxi. Que aí chega a pessoa lá. Foi o caso deu o exemplo da pessoa, do cliente que estava estressado na loja lá com a pia dele que quebrou. Chegou lá para falar com o vendedor, não sou eu, é o gerente do setor, o gerente do setor passou para o gerente geral, e aí cada um, em vez de ninguém assume a responsabilidade, né? Vai só empurrando o cliente. Ah, mas não é eu que resolvo. Não, realmente não é. Mas trate o cliente como você trata ele na hora que você quer vender para ele, né? Seja sempre cortês, deixe de lado preconceitos, né? Isso é interessante. Isso, deixe de lado preconceitos. Imagina aqui, vocês se eu tivesse uma nota aqui de R$ 100, eu queria poder ter uma aqui para mostrar, né? Imagina que eu tenho uma nota de R$ 100 aqui. Deixa eu ver, não tem nem um papelzinho aqui para. Não, uma nota de R$ 100, um papel. Se esse papel aqui, se essa nota, ela cair na lama, ela deixa de valer R$ 100? Se eu oferecesse para vocês ela toda melada de lama, vocês iam querer? Provavelmente sim, né? Se eu amassasse ela, passasse um carro por cima, se rasgasse um pedacinho dela, se ela tivesse toda amassada, toda bagunçada, vocês ainda iam querer ela? Ela ainda ia ter o valor de R$ 100? Teria, a não ser que ela tivesse toda destruída realmente, ela não ia estar o valor dela. É assim, o cliente. Não interessa como ele esteja vestido, não interessa como ele seja, a aparência dele, como ele. Enfim, não interessa a estética do cliente, não interessa a aparência dele, não interessa como ele chegou na loja, se ele chegou de bicicleta, se ele chegou de sandália havaiana, se ele chegou bem vestido, se ele chegou de terno. O produto para eles vai ter o mesmo preço, o serviço para eles vai ter o mesmo preço. Por que que eu vou tratar ele diferente? Porque eu acho que a pessoa que chegou de terno, a pessoa que chegou de vestidão, tudo bem, a mulher que chegou toda bem vestida, ela vai comprar produto mais caro da loja? E a pessoa que chegou lá de Havaiana, de chapeuzinho de palha, né? Ele não vai querer comprar mais comigo também? Isso a gente não pode julgar assim, né? Então, inclusive fica uma dica aqui, já é uma coisa que não tem a ver com o atendimento em si, mas é uma percepção que a gente tem. Pessoas que têm dinheiro realmente não se preocupam em mostrar que têm dinheiro através da roupa que elas vestem, né? Através da forma com que elas se vestem, tá? Inclusive, tem um senhor, um dos senhores mais ricos aqui da nossa cidade. Se vocês virem ele andando no dia a dia normal dele, você não vai, você nem fala assim, não, esse cara é o cara que mais tem dinheiro do Quinto Curuí. Você não vai falar isso, porque ele anda todo simples, entende? Então não dá pra gente julgar ninguém assim. E nem que faça isso, porque é bem ridículo, tá? Você se julgar uma pessoa pela aparência dela. Não use gírias ou expressões que criem falsas intimidades, né? As gírias. O cliente chega lá para ti e fala, pô, mas ele tem algum desconto? Aí você fala, pô, mano, não dá, cara. Não vai falar isso, né? Eu sou assim, infelizmente, eu não posso conceder esse desconto, mas a gente pode conversar com o gerente para ver, dependendo da quantidade de produtos, se ele pode dar algum desconto, entendeu? Seja cortês, da mesma forma que você age, tem que falar também. Então, evite essas intimidades, tipo, meu bem, para as mulheres, muitas mulheres gostam de falar assim, querido, querida, né? Não, isso não é. Ah, mas é um jeito de mostrar afeto. Não, já é intimidade demais. Chame o cliente pelo nome ou simplesmente de senhor ou senhora, tá? Se você souber o nome, perfeito, ponto para você. E se você sabe o nome, chame pelo nome. E junta justamente isso, a questão do senhor. Senhor fulano, tá? Utilize uma linguagem que o cliente compreenda.
nem sempre falar bonito é legal, né? Então não adianta você querer falar todo cheio de uma linguagem toda técnica, querer falar com palavras difíceis, se você está vendo que o cliente é uma pessoa mais simples. E se falar de maneira certa para cada tipo de pessoa, como eu falei, cada tipo de pessoa você vai ter um comportamento na linguagem que você vai falar. Vai atender igual a todo mundo, obviamente, mas procure modificar o seu linguajar. Você vê que o cliente tem mais, é uma pessoa que tem conhecimento técnico, tem mais conhecimento dentro da área do produto que você está vendendo, então aí você pode falar de uma linguagem um pouco mais elevada. Você vê que é uma pessoa mais humilde, você tem que explicar para ele de uma forma mais fácil. O tom de voz, tá? Quando a gente for falar de vendas, eu vou falar mais sobre a questão do tom de voz. Mas, em questão do tom de voz, é você ser bem moderado, você está alinhado com o cliente, tá? Falar. Se o cliente gritar com você, você vai gritar? Não, né? A não ser que ele fale um pouco alto. Agora, falar um pouco alto não é, veja, eu não estou falando de falar alto com grosseria. Tem pessoas que falam um pouco alto, e, inclusive quando elas falam um pouco, essas pessoas que falam um pouco alto, é porque elas também têm um problema de audição. Então, às vezes, você precisa falar um pouco alto para que ela entenda você. Mas sempre com calma, tá? Para não parecer para quem está ao redor achar que você está gritando com a pessoa de forma grosseira. Dê tempo para que o cliente explique o que deseja, sem interromper. Então, deixe primeiro ele contar isso aí, é igual qualquer, isso aqui é igual qualquer relacionamento que você tiver com um amigo, com um marido, com namorada, com todo mundo. Deixa a pessoa falar. Depois que ela falar, que você vai fazer suas ponderações, você vai fazer suas observações, entendeu? Então, primeiro deixa ele falar para que você entenda tudo que ele fala. Ó, na área do direito, eu estou fazendo direito, né? Estou para me formar em direito, uma outra graduação. E quando a gente vai atender cliente, a gente precisa ouvir toda a história, tem que ouvir tudo, sem fazer pergunta nenhuma. Você vai anotando, pelo menos eu faço assim, eu vou anotando tudo e depois eu volto, porque a gente precisa transcrever isso, né? Os fatos que a pessoa relata. Aí você vai transcrevendo e vai. Aí sim, nesse momento que a gente vai perguntando, mas você falou que tal coisa, tal coisa. Foi assim? Foi isso? Isso. Aí a pessoa vai confirmando, você vai, tá? Mesma situação. Ela chegou lá e falou: Não, olha, eu tô com um problema porque eu cheguei em casa. Liguei o aparelho, ele parou de funcionar e tudo mais. Deixa ele falar. Falou. Aí você fala, você chegou em casa, o aparelho não estava ligado. Não. Você foi ligar o aparelho, botou na tomada, ligou. Ele chegou a acender a luz tal, tal. Ah, acendeu, tal. Entendeu? Ouça, depois você vai perguntando. Sorria, né? O sorriso abre portas e é considerado uma linguagem universal. Então esteja sempre sorrindo. Mas não é porque você passou por esse curso que você tem que sorrir sempre. Fala assim, ó, esteja sempre sorrindo, sorriso é a linguagem universal, que você vai sorrir de tudo. Então, uma vez um professor me deu um exemplo assim, professor, é um vídeo que eu vi, eu vou passar esse vídeo até, inclusive, para vocês em alguma oportunidade. A pessoa chegou lá, estava no caixa, no caixa, né, de uma loja, aí a pessoa chegou lá para fazer o pagamento, aí o atendente estava lá sorrindo, oi, tudo bem? Vamos lá. Passar o cartão, passou o cartão, oh, foi recusado o seu cartão, e sorrindo para a pessoa, não, não é assim, tá? Não é esse tipo de coisa. Você dá um sorriso, bom dia, tudo bem, tudo mais. E outra, estudos comprovam que o ato de você sorrir te deixa mais feliz automaticamente. Você se engana, né? Você acaba se enganando de uma forma positiva. A agilidade, atender com agilidade significa ter rapidez sem perder a qualidade do serviço prestado. Também não é aquela agilidade, você precisa ser ágil, ser rápido, até porque você precisa atender outras pessoas também. Mas não é fazer tudo rapidinho, rápido e empurrar o cliente logo para ele pagar e ir embora. Não é assim. É fazer o cliente não esperar também, tá? Tem cliente que quer aquela atenção, quer conversar, quer explicar tudo, mas você também tem que moderar isso aí. Você também tem que falar, não, tudo bem, vamos passar por aí. Você vai tentando acelerar o processo em casos que o cliente tenta esticar muito aquele atendimento. Nunca esqueça a missão de atender.
é servir. Se você está ali para atender, você está para servir, tá? Tem aquela situação do cliente tem sempre razão? Não, não é assim. Nem sempre o cliente tem razão. Mas não é porque ele não tem razão às vezes que você vai atender ele mal. E ele vai, ah, mas ele chegou gritando, chegou. Mantenha sua postura, faça o seu serviço. Olha o nome, faça o seu servir. Servir, serviço. Né? Serviço vem disso, de servir. Deixa eu fazer só uma pausa para mim ver quanto tempo tem aqui. Pronto, voltando aqui, como eu falei, servir, né, é a missão do atendimento, ok? E, enfim, o segredo do bom atendimento é interessar-se sinceramente pelas pessoas, porque a qualidade do seu atendimento vai depender somente de você. Talvez o cliente nem sempre tenha razão, como eu falei anteriormente, mas sempre estará em primeiro lugar. Então você sempre vai precisar atendê-lo. Lembra o que eu falei da nota lá de R$ 100? Então, o cliente grosseiro é como se a nota tivesse muito suja. Continua valendo para a gente. Então a gente precisa dar o atendimento. E olha uma coisa que fala aqui, interessar sinceramente pelas pessoas. Então, se você não gosta de lidar com pessoas, o atendimento, vendas, não é uma coisa para você, tá? Eu não estou dizendo para isso para você abandonar, não. Estou dizendo isso para que você procure melhorar o relacionamento que você tem com outras pessoas, para atender melhor elas em todos os em todos os graus da sua vida. Ou seja, se não sou atendente, não sou vendedor, mas você vai precisar se relacionar com as pessoas de qualquer forma, com todo mundo. Então, aprenda a se relacionar com as pessoas. Aprenda a ouvir, aprenda a compreender, aprenda a explicar as coisas de forma sempre calma, tranquila, deixar tudo sempre claro. A gente vai passar pela parte aqui da postura profissional, mas isso aqui vai ficar para outro vídeo porque eu não estou querendo deixar os vídeos muito longos, tá? Mas hoje ainda eu ainda vou gravar esse outro vídeo, tá? Esse eu vou subir no YouTube, daqui a pouco eu já estou passando lá para o grupo de vocês o link, certo? No final desses slides de atendimento é que vai ter uma atividade para ser feita, certo? Vamos parar por aqui.